Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Conversei na tarde desta segunda-feira com o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio. Ele estava lá no CT Luiz Carvalho, acompanhando os trabalhos comandados pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Aliás, me diz, presidente, que tem ido com muito mais frequência ao CT, dizer que essa é a parte que o dirigente pode fazer, né? É dar o seu apoio moral, a sua presença, a sua palavra de estímulo, e isso ele tem feito. Diz que até brincou. Deixei meus escritórios lá na região do Litoral Norte, muito mais sobre os cuidados da minha mulher e do meu filho, eles é que estão tocando, e até brincou. Só espero que quando eu volte para lá já não tenha mais o comando da situação. Mas é claro que foi apenas uma brincadeira feita pelo presidente. E aí ele me trouxe algumas novidades nesse telefonema que fiz a respeito do atacante Ferreira. O Grêmio não acredita mais que o Ferreira possa ser negociado. Ainda existe uma possibilidade, ainda há prazo, para que clubes da Europa façam a proposta e levem o atacante, mas o Grêmio não acredita mais nisso e chega a dizer que a bola está com ele. O que é a bola está com ele? É o Ferreira de novo se focar no Grêmio, ele tem contrato, afinal, em vigor, não existe mais a possibilidade aí de um aumento salarial, que era o ponto inicial de toda essa polêmica que envolveu o Ferreira. Isso aí está descartado, é com o rendimento atual, com o salário atual, que ele será jogando no Grêmio, e o Grêmio diz que acredita que o jogador realmente vai se focar. Presidente Romildo, não acredita que um grande clube da Europa se interesse pelo Ferreira nesse momento? O grande clube da Europa são os clubes da Alemanha, os clubes da Inglaterra, os clubes da Espanha. Esses clubes aí não seriam mercado para o Ferreira nesse momento, confia a direção. E os clubes menores, os chamados clubes de passagem, aqueles que compram agora para revender depois, tendo lucro, esses clubes, de acordo com o presidente, não teriam condições de pagar o valor da multa rescisória. Então, o mercado europeu está com as suas portas fechadas praticamente para o Ferreira. É no Grêmio que ele vai ficar, e ficando, aí acho que as coisas têm que ser tratadas de novo com muita frieza pelo torcedor do Grêmio, que, claro, está magoado, está ressentido. O Ferreira não agiu bem com o clube, o Ferreira ficou alguns dias sem aparecer, por exemplo, para realizar o seu tratamento. O Ferreira meio que colocou o Grêmio em segundo plano, e nós sabemos como é que essas coisas atingem o coração do torcedor. Mas são coisas distantes. Apesar de toda a mágoa, há um problema maior a ser resolvido, que é o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Melhorar, já começou a melhorar, mas resolver de maneira definitiva a sua situação no Campeonato Brasileiro. E aí é preciso ter elenco. E um elenco que conta com o Ferreira é o elenco que fica melhor. É o elenco que fica encorpado. Fica encorpado. É verdade, quando o Ferreira se machucou, quando ele parou de jogar, ele já não estava jogando muito bem. Ele não vinha tendo o mesmo desempenho que teve, por exemplo, em jogos do ano passado, que até fizeram com que ele entrasse aí na mira de clubes da Europa. Mas ele sempre tem a possibilidade de melhorar, né? E quem sabe melhorando, podendo ajudar o Grêmio a obter vitórias. Acredita o presidente Romildo Bolzan Júnior que até para o jogo da quarta-feira contra o Flamengo, o Ferreira possa ser uma alternativa. Quem sabe não para começar o jogo, entrando no decorrer da partida, porque fisicamente ele está pronto, me disse o Romildo Bolzan. A parte clínica já foi resolvida, a parte física também, é apenas uma questão do técnico Luiz Felipe Scolari fazer a sua opção. Então, é um nome aí que aparece de maneira muito forte para o Grêmio nessa batalha que o clube está tendo aí para sair dessa situação que tanto incomoda o torcedor. O mesmo vale para o Campas, esse está envolvido ainda em algumas questões burocráticas ainda, mas pouco a pouco também certamente vai poder dar a sua contribuição. Sobre o jogo contra o Flamengo, o presidente até falou espontaneamente, eu nem cheguei a questioná-lo assim mais objetivamente, porque eu havia ouvido a manifestação dele na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia falando sobre o Flamengo, até não pretendia abordá-lo, mas ele espontaneamente falou da dureza do jogo, mas disse que esse é o tipo do jogo que motiva muito um jogador. Motiva muito essas duas vitórias consecutivas do brasileiro, de acordo com o presidente, deram uma aliviada no ambiente e passaram muito mais confiança ao jogador. E aí ele falou, por exemplo, acredita que a zaga do Grêmio seja melhor do que a zaga do Flamengo, disse o presidente. Uma opinião bem respeitável, né? Passando para o meio de campo, e aí também ele falando espontaneamente, falou, obviamente, da qualidade técnica
do meio de campo do Flamengo, mas diz que o meio de campo do Grêmio tem enorme capacidade de marcação. Então, ele confia que não será assim nenhuma coisa extraordinária o Grêmio ganhar do Flamengo, até porque outras equipes já ganharam recentemente no Maracanã, o próprio Internacional ganhou do Flamengo. Mas o que mais me pareceu interessante é que se o Grêmio não ganhar do Flamengo, não haverá, assim, aquela sensação de depressão, de que está tudo errado. Porque o foco não é exatamente a Copa do Brasil. Uma vitória contra o Flamengo será lucro. Se não houver a vitória, e se não houver ainda a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil, não se estabelecerá uma situação de desespero e de absoluta falta de confiança na capacidade dos jogadores. Agora, uma vitória vai encorpar ainda mais a equipe. Sobre a perspectiva de sair da zona de rebaixamento, disse o Romildo Bolzan, temos 22 jogos para sair dessa situação e temos que ganhar mais jogos em casa. Ele confia muito numa campanha de recuperação do Grêmio no segundo turno do Campeonato Brasileiro, passando basicamente por vitórias em casa, que foi uma coisa que não foi omitida com muita frequência ao longo dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Usou a expressão, acredito numa campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Falamos sobre muitas outras coisas fora de campo, mas que a gente vai abordar aqui em outro momento, em nossa conversa aqui no canal. Hoje que eu tinha para passar para vocês era isso, e de novo aqui peço até que você se manifeste a respeito do jogador Ferreira. Nós temos praticamente feito uma enquete informal aí, tenho proposto assuntos, você tem se manifestado, e agora o papo é a respeito do Ferreira. Você gostaria que o Ferreira estivesse em campo no jogo da quarta-feira contra o Flamengo, deixando de lado toda essa mágoa? Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!